Fala aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer um negócio extremamente diferente aqui do que eu já tenho feito nos vídeos anteriores, desde que eu voltei para o YouTube, né? Foram 2 anos parados e agora eu tô tentando achar algum público aqui, né, no caso. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero fazer uma batalha de 2 CLIs aqui, mas de IA, na verdade, né? Eu quero fazer uma batalha entre o Gemini e o Codex, ambos no CLI aqui no meu computador, dentro da pasta do projeto aqui, tá? E aí, eu já gravei esse vídeo antes, não gostei muito da mensagem, que eu tava tentando passar uma mensagem, mas não achei que essa mensagem ficou totalmente clara. Até mandei uma mensagem pros membros lá que eu ia apagar esse vídeo que eu gravei, porque eles recebem os vídeos que eu gravei na hora que eu acabo de postar. Então, eu já mandei uma mensagem lá pra eles falando, olha, eu vou apagar esse vídeo aí, porque eu não achei que ficou clara essa mensagem que eu queria passar aqui agora. Isso aqui que eu vou fazer não é especificamente para você fazer isso aqui, tá? Então não leve isso aqui como, eu só vou fazer isso aqui com o Gemini ou com o Codex. Isso aqui é mais pra você ter um template pra você utilizar sempre que você for utilizar essas IAs, tá? E isso aí é teste que eu venho fazendo já há algum tempo e foi o melhor resultado que eu tive com isso aqui, foi trabalhando desse jeito aqui, que é eu utilizando arquivos Markdown, passando as informações para as IAs e pegando o feedback delas e salvando esse feedback delas como forma de log. Então tudo que eu falo para ela fazer, eu escrevo no arquivo Markdown detalhadamente, perfeitamente, eu quero que você faça isso, e aí detalhadamente que eu tô falando é literalmente letra por letra o que eu quero que ela faça, o que eu quero que ela não faça também eu falo, e depois, quando ela vai fazer um negócio lá que eu pedi para ela fazer, eu peço para ela gera um log, ou um arquivo Markdown, qualquer coisa. Tudo que você for pôr a mão no código, você fala pra ela fazer algum log aqui. E aí eu vou fazer um negócio aqui que eu tô precisando de fazer, costuma ser desafiador pra LLM fazer isso aqui, você já vai entender. E aí isso aí pode servir pra você ver como benchmark aqui, tanto o Gemini como o Codex aqui, né? Qual dos dois vai performar melhor, qual dos dois vai conseguir fazer realmente a tarefa. Então vamos lá, deixa eu te mostrar o que é a minha tarefa, tá? Eu tô com 2 sessões do Tmux aqui, uma pro Gemini e uma pro Codex, tá? Então cada uma dessas sessões tem o meu primeiro ali, minha primeira janela é onde eu vou abrir o Codex, então a gente pode até abrir ele aqui, no caso, só pra te falar aqui rapidão, se você ainda não tem isso instalado e você quer instalar, você vai lá em openai.codec.com.br/codex e aí aqui embaixo você vai lá no npm, é só você rodar esse comando aqui, npm-g @openai/codex. Pronto, instala aí no seu aqui. No caso do Gemini, eu nem instalei ele aqui pra te falar a verdade. Eu rodo com npx, né? Isso aqui. Então os dois, eu tenho os comandos aqui, aí é só rodar, aí você vai fazer login ou utilizar uma API key pra você entrar na sua conta de ambos aqui. E aí dali pra frente você faz o que você quiser. Então eu já instalei o Codex, eu vou abrir ele aqui. Então só colocar Rodex aqui, o Codex, aliás, é Rodex. Só colocar o Codex aqui e você pode deixar ele trabalhar sozinho na pasta, aqui no caso do Codex, ou que ele peça aprovação para cada comando, tá? Como isso que eu vou fazer aqui não é nada importante, eu não tenho preocupação com isso aqui. Então eu vou falar para ele, pode alterar aí o que você quiser, tá? Mas depende do projeto, você vai, sei lá, olhe primeiro o que ele vai fazer e aí depois você autoriza ou não. Nesse caso aqui não tem muita importância. Então aqui eu já tô no Codex, é só digitar alguma coisa aqui para ele. Deixa eu ir lá no Gemini e eu vou dar um npx para abrir o Gemini aqui. E aí o Gemini aqui, como ele não tá instalado, ele tem que baixar e tal, tá meio lento aqui, mas ele vai rodar. Enquanto ele tá abrindo ali, deixa eu ir te explicando o que eu quero que os dois façam aqui e por que isso tende a ser desafiador para eles aqui. Vou abrir o Neovim para você ver o que eu quero fazer. Você tá vendo aqui que eu tenho um arquivo de vídeo e um arquivo de legenda, tá? Esta legenda foi gerada pelo Whisper, como a gente viu lá nos vídeos que eu gravei de Whisper. Tem 2 vídeos super mega completos sobre o Whisper aí, você pode olhar lá pra você ver como é que eu fiz essas transcrições aqui, tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero que ambos, o Codex e o Gemini CLI, eu quero que eles leiam essa legenda aqui, que eles encontrem erros em termos técnicos, ok? Então, tipo assim, baseado no contexto, o que eu tô falando aqui, eu quero que eles entendam sobre o que eu estou falando e percebam que o Whisper errou determinada coisa. Olha, essa palavra aqui que você falou, o Whisper entendeu... Vou te dar um exemplo. Teve uma hora que eu falei Django, de Django mesmo, do Django Framework lá do Python. E o Whisper entendeu Django. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Django. Ah lá, ó, Django. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. O Whisper, ele detectou aqui. Tem alguém pedindo Django. Isso aqui era Django. Django do Django do Framework lá do Python. Outro pedindo Salary. Isso aqui era o Salary
lá também do Python, SQL Alchemy, aparentemente ele pegou corretamente, mas também o termo aqui eu acho que é junto, né? Então, isso que eu quero que ambos façam. Eu quero que eles leiam esse arquivo inteiro, detectem do que eu tô falando no contexto da legenda e corrijam esses erros aqui pra mim. E eu quero que eles façam isso e eu quero escolher o melhor deles, porque eu não quero ter que ficar revisando legenda o tempo inteiro, tá? Não fica 100% perfeito, em algum momento ninguém vai acertar nada que eu falei, até porque eu sei lá, eu devo ter a dicção ruim ou talvez, eu não sei. Mas em algum momento ele pode errar uma coisinha ou outra, mas errar demais, igual aquele errou tipo 3 coisas seguidas, fica muito feia a legenda, eu não gosto disso. Então eu vou fazer isso aqui, tá? E aí por que você deve estar pensando aí com você, né? Mas isso aí são tão simples, né? Um negócio tão simples de fazer. Não é muito simples de fazer isso aqui por conta do seguinte, o tamanho dos arquivos de legenda, porque eu não gravo vídeos muito curtinhos. E aí o que acontece? Se eu for lá no topo do arquivo, ó, você vai ver, aliás, se eu for no final do arquivo, se eu for lá no final do arquivo, esse arquivo tem 1.900 linhas, não é um arquivo muito pequeno, e se eu contar as palavras aqui, esse arquivo tem mais de 7.500 palavras. Então é um arquivo enorme e eu quero que eles consigam fazer isso aqui. E aí você pode pensar ainda, né? Isso não é muito difícil de fazer. Isso é difícil sim, porque é o seguinte, ó. Olha na API o que eu utilizo aqui. Eu utilizo na API isso aqui, ó. Então eu mando um prompt aqui pro Gemini, lá no caso, pela API. Você escolhe o modelo lá e aí você manda o prompt para ele. E aí, olha o que eu tive que fazer. Isso eu fui testando, tá? Faz algum tempo. Desde antes de eu gravar os vídeos do Whisper, eu já fazia isso aqui. Eu acho que lá no vídeo do Whisper eu falo isso aqui. Quando eu mando o arquivo de legenda pro Gemini, eu tenho que fazer trecho de legenda muito pequeno. Por exemplo, aqui, o tamanho que eu cheguei aqui, mais ou menos, foi em 4.000 palavras. Nem são tokens. 4.000 palavras não, 4.000 caracteres. Então, tipo assim, é um pedaço muito pequeno da legenda que eu tenho que mandar pra ele, eu tenho que fazer esse prompt explicando pra ele que, olha aqui, isso aqui é um trecho da legenda que você está recebendo devido à limitação de quantidade de tokens, porque se eu mandar muito token, ele se perde completamente, ele não faz o que eu preciso que ele faça. Então, não é uma tarefa muito simples aqui. Você vê que na API eu tava com problema com isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Qual que é o modelo que eu vou utilizar aqui, tá? Isso aqui eu ainda utilizo aqui também, tá? Eu posso até rodar isso aqui pra você ver. Ah, enfim, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, então deixa. Outra hora eu rodo isso aqui e aí você vê isso aqui. Vamos voltar lá no que a gente tá fazendo pra gente não perder tanto tempo como de costume, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal e eu vou pegar um modelo daquilo que eu acabei de te mostrar ali do Gemini, que eu reescrevi, eu adaptei pra cada um deles ali. Então esse aqui é o do Codex. Deixa eu copiar ali, ó, da minha área de trabalho, desktop, eu só fiz o do Codex mesmo. Codex.md e eu vou copiar isso aqui pra cá. E aí eu tenho lá esse arquivo, codex.md, certo? Se eu vier aqui no meu código e abrir, deixa eu te mostrar como é que ficou esse prompt. Eu não vou ler ele inteiro pra você, mas este é o modelo que eu tô te falando, o template de qualquer coisa que você for fazer. Quando eu vou trabalhar com IA, a primeira coisa que eu faço é sentar a bunda na cadeira e escrever um negócio nesse estilo aqui. O que eu quero que você faça, tá? Não, dependendo do projeto, não precisa ser só este arquivo. Eu posso criar várias pastas. Às vezes eu tenho uma arquitetura que tem... Aqui tem só model, aqui tem só, não sei, controller. Ali no outro lado tem use cases. Eu coloco MDs dentro desses locais explicando o que é cada coisa. Tem gente que coloca esses MDs também explicando o design que ele está utilizando ali na aplicação, né? Enfim, você pode criar quantos desses você quiser, tá? Nesse caso aqui é um negócio super simples, porque o trabalho é simples, só o arquivo é que é muito grande. Então eu vou ler aqui rapidamente para você, e aí você já tira aí uma ideia do que você pode fazer, tá? Eu tô tentando me tirar da tela, mas é porque a câmera tava muito grande, eu não tinha percebido. Mas vamos lá. Este é o trabalho do Codex. E aí, você é um revisor técnico de legendas SRT, geradas automaticamente. A legenda foi transcrita por uma IA Whisper e pode conter erros técnicos em termos de programação, né? Eu não li ali, mas é mais ou menos isso que tá falando. Isso aqui eu deixei porque tá lá naquele primeiro script que eu te mostrei lá do Gemini, que é tipo este daqui, né? Isso aqui, ó. Atenção, este é um script automatizado. Não adicione observação, notas ou qualquer informação não solicitada explicitamente no token. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o Gemini, ele tende a falar o que ele faz. Se eu não colocar aquilo ali, ele coloca assim, pronto, já traduzi a sua legenda. Quando eu pego o output em Python e tento jogar isso no meu arquivo, quebra minha legenda SRT, entendeu? Então eu pedi pra ele, não fala nada
que não seja o que eu tô te perguntando, porque senão você vai quebrar o meu script aqui. Então, por isso que tem esse trecho aqui, eu mantive, vou manter para os dois. Eu vou manter igual, só vou mudar o nome das coisas aqui, tá? Então, o seu trabalho é corrigir palavras erradas com base no contexto técnico, preservar estilos, tal. Eu te expliquei o que eu quero, né? Eu tô te mostrando aqui o prompt para você ver que eu tô tentando ser o mais específico possível, tá? Ó, corrigir nomes de ferramentas, linguagens, funções, classes, etc. Gerar um relatório final detalhado do que foi feito. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, por exemplo. Você pode corrigir pontuação, adicionar letras maiúsculas no início das frases, porque às vezes o Whisper adiciona a frase sem pontuação, sem nada, fica super estranho, né? No caso, corrigir possíveis erros gramaticais, corrigir palavras de programação incorretas baseadas no contexto. O que você não pode fazer. Essa é uma parte também que é importante, eu fui aprendendo depois de montando e errando muitas vezes. Não, nesse caso, você não pode alterar o bloco SRT. Por quê? Porque se ele alterar esse bloco SRT, por exemplo, isso aqui, a sequência, o timestamp e as frases que eu falei, vai quebrar no vídeo. Ou seja, vai desincronizar o vídeo. Então não quero que ele faça isso. Você não pode alterar o bloco, nem o timestamp, você não pode alterar quebra de linhas, alterar a formatação do bloco da legenda, tá vendo? É a mesma informação escrita de várias formas. Adicionar notas, observações ou qualquer texto que não é STR. Segunda vez que eu falo isso, porque o Gemini é difícil. Mas aqui, ó, você não pode gerar imagens, sua resposta, faltou uma vírgula aqui, né? Você não pode gerar imagens, sua resposta deve ser em textos. Por que você acha que isso aqui tá aqui? Porque o Gemini uma vez cismou que eu tava pedindo pra ele criar imagem. E aí o meu prompt custou, sei lá, acho que R$9 por imagem. Ele tentou gerar uma ou duas imagens, eu sei que deu tudo. Próximo de R$20 uma legenda que eu converti. Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala aqui pra ele, tá? E aí no final das contas, o que eu quero que eles façam? Os arquivos. Você deve gerar os arquivos com os seguintes nomes. Transcrição corrigida. Tá correto? Tá. Nome do arquivo, nome do arquivo mesmo, underline fixed, mais a extensão .srt e o seu relatório. O seu relatório deve ter... Eu coloquei aqui o que ele deve fazer um relatório. Sim. Gerar um relatório final detalhado do que foi feito. Importante. Eu vou colocar isso aqui. Importante. Por que eu tô fazendo isso? Importante. Por que eu tô fazendo isso aqui do relatório? Você acha que isso aqui é importante pra mim, pra legenda? Não é importante pra mim neste momento. Mas por que eu tô montando isso? Pra te dar o template que eu tava te falando e também pra que você veja que se acontecer qualquer coisa, eu tiver que fechar o meu terminal, sair, eu perco o contexto. Se eu voltar aqui amanhã e quiser continuar de onde eu parei, eu tenho isso aqui pra falar pra ele, olha, você já fez isso aqui pra mim, e mando pra ele esse contexto. Então você poderia até chamar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de, vou deixar esse nome aqui mesmo, porque eu já escrevi um texto sobre isso aqui também, lá no Substack, então senão vai mudar tudo aqui. Mas inclua tudo o que foi feito no relatório. Em detalhes. Estou interessado nas palavras que o Whisper mais erra. Então, isso é muito importante. Muito importante. Só, vou colocar isso aqui mais para ele focar também nessa área do relatório, para ele fazer um relatório bem detalhadozinho aqui no caso, mas aí você vai testando aí nos seus casos, tá? Pronto, então eu já tenho aqui o do Codex. Agora, vamos lá pro Gemini. No caso, no Gemini, eu vou fazer aqui, só vou mudar nome de Codex para Gemini e pronto. Aí a gente já fica com isso aqui pronto. Então, vou fazer aqui, vou pausar aqui, porque você não precisa ver isso, né? Só uma coisa aqui também, né? Eu não sei se IA vai ficar com ciúme uma da outra, eu acho que não, né? Mas eu tô mudando o nome das coisas aqui também. Como eu te falei, eu acho que eu apaguei isso aqui, no caso... Não, tá na minha área de trabalho, isso aqui. Então vai ser isso aqui, né? Então eu tô mudando só o nome das coisas aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o... lá, gemini.md. Aqui no Niovin, eu posso colocar... Na verdade, nem preciso da barra. Posso colocar 2 pontos, porcentagem S/Codex. Eu vou mudar tudo que for de Codex para Gemini. Este é o trabalho do Gemini. E aí, /G, pronto, mudei. Deixa eu ver se eu acho mais algum Codex. Ou Codex maiúsculo. Tem um Codex maiúsculo ali. Então, Codex maiúsculo, mesma coisa. 2 pontos, porcentagem S/ isso aqui que eu pesquisei, eu vou mudar para Gemini maiúsculo, /G. Dava pra fazer com expressão regular aqui, mas eu acho que foi isso aqui. Eu vou só dar uma revisada se ficou tudo certinho, e aí a gente já começa a mandar os dois fazer o serviço ali. Pessoal, aparentemente tá tudo certo. Vocês viram que eu escrevi tudo em português, então aqui também vou falar com ele em português. Leia o arquivo @gemini.md e faça o trabalho, por favor. Por favor? Eu vou fazer isso mesmo. Vou falar isso mesmo. Eu vou deixar vou escrever lá no Codex também, juntinhos, pra gente marcar um tempo também. Então aqui no Codex eu vou falar, leia o arquivo codex.md e faça o trabalho, por favor. Ali deu errado, eu acho. Codex, isso.
e faça o trabalho, por favor. Eu tô escrevendo igual as mensagens, tá? E eu vou... não vai dar pra eu clicar nos dois ao mesmo tempo, né? Então eu vou pro Gemini, vou dar um Enter e vou tentar ir rapidão pro Codex e dar um Enter. Pronto. Segundos de diferença. Sei lá, nem 5 segundos de diferença. Vamos observar aqui o que eles estão fazendo. Ó, o Codex aparentemente já tá trabalhando e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um cronômetro rodando aqui. Passou o quê? Uns 20 segundos, mais ou menos, por aí? Então eu vou deixar um cronômetro rodando pra gente ver quanto tempo cada um deles vai levar e se eles vão realmente conseguir fazer o serviço. Então vamos ver. Não encontrei o arquivo gemini.md. Eu vou ter que parar o Codex agora, o Gemini. Pera aí, deixa o Codex rodando ali. E eu peço pro Gemini aqui de novo. Não tem o arquivo aqui, tem que ter. Ó, vou mandar de novo e vou pedir gemini.md. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço pra selecionar aquele arquivo lá no Gemini, hein? Olha lá, gemini.md. Deixa eu mandar gemini.md sem arroba e ver o que ele vai falar. Porque aqui, tá vendo? Já parece que deu algum bug ali, porque ele não tava conseguindo pegar o arquivo. E eu tô na pasta certa, ó, desktop, Gemini, aparentemente, deixa eu ver no terminal ali, ó, ls, tem ali o arquivo gemini.md. Não sei por que ele falou isso. Não encontrei o arquivo de novo. Verifique o nome do arquivo. Deixa eu sair do Gemini aqui, gente, e tentar mais uma vez, ó. Vou sair, eu tô na pasta correta, Gemini, ó, ls, gemini.md, eu tô vendo o arquivo aqui, por algum motivo o Gemini não tá detectando. Vou dar de novo npx. Enquanto isso, o Codex já deve estar chorando pau lá, né? Então, leia, eu vou tentar, ver se eu tenho essa mensagem ainda. Tem. Leia o arquivo, Gemini, ó, vou dar lá, arroba, ó, vou até descer, ó. Tá vendo? Ó, tô selecionando o arquivo e faço o trabalho, por favor. Vou mandar mais uma vez. Enter. Já tentei enviar mais uma vez. Vamos ver se vai. Aparentemente, agora sim ele conseguiu ler, tá? Isso aqui eu não vou considerar um problema da IA, no caso. Talvez tenha sido alguma coisa que eu fiz aqui. Então vamos manter isso aqui desse jeito, tá? Ele não tava encontrando o arquivo, talvez, sei lá. Eu copiei o arquivo depois que eu entrei nele, alguma coisa assim, não sei. Mas vamos ver. Nossa, eu mudei ali a câmera. Vamos ver aqui o Codex, onde que ele tá, que às vezes ele já até terminou. Ah lá, o Codex já terminou aqui de fazer o serviço, ó, e nem deu tempo. E deu parar aqui, ó, deu 2 minutos ali, né, no caso. Então ficou feio aqui o negócio, né? E olha lá, o Codex, o que ele detectou? A transcrição da legenda, revisei a legenda com os pontos solicitados, a transcrição foi corrigida, gerei o relatório no codex.log, revisão, não deu nem 2 minutos, isso aqui foi sacanagem. Depois a gente vai ter que testar isso de novo aqui, pra ver um com o outro aqui ao mesmo tempo, tá? Mas aqui tem um vinho, tudo, beleza? Gerei isso aqui. Detalhes do que foi feito, exemplos, padrões, Whisper, tá no arquivo codex.log. Então vamos lá. Vou abrir o NeoVim e vou tentar achar o codex.log. Ok, ó. O que ele me falou? Deixa eu salvar aqui para formatar melhor. O que ele me falou aqui, ó? Corrigir termos técnicos e pequenas pontuações no arquivo 0828 SRT, preservando integralmente a estrutura SRT. Número do bloco, timestamps e quebra de linha. O arquivo final foi corrigido e gerado como 0828 underline fixed, exatamente como eu pedi. Escopo das correções, preservado numeração do bloco, adorei, timestamp, quebras de linha e redação original sempre que possível. Ajustados, termos técnicos de programação, nomes próprios, siglas e pontuação. Principais correções aplicadas. NeoVim, com N, virou NeoVim, né, normal. 5 ocorrências no total. Aqui ele me falando quantas vezes ele achou a palavra, adorei também. Vamos ver o Vim e o VI. Vim, VI também corrigido, né, porque o Whisper estava escrevendo Vim com N, beleza. Quando se trata do editor, né, VI. Quando se refere ao comando, de text object. Interessante, muito interessante. Ele conseguiu distinguir quando eu tô falando de VI e quando eu tô falando de VI, que é o comando para text object lá no caso. Muito interessante mesmo, adorei. Fast API, tava separado, ele juntou Fast API. Django, mostrei para você lá no começo, ele pegou Django. Salary, tava salary, beleza, pegou. SQL Alchemy, ele juntou as palavras, fechado. Atalho de teclado, Ctrl C, ele colocou Ctrl mais C, beleza, perfeito. Então, ok, observação. Em trechos didáticos sobre Motion Text Objects do Vim, mantive o termo visual e change. E enc, conforme o autor usa, apenas ajustando os termos e as próprias siglas. Nos exemplos com VI, né, VI mesmo, eu corrigi somente a capitalização para VI, sem alterar a estrutura da frase. Ok, aí ele está me mostrando alguns exemplos representando o que eu fiz. Padrões de erros observados no Whisper. E aí ele me fala porque eu falei aquilo lá que era importante. Verificações finais, beleza. Ó, eu não olhei a legenda ainda, né? A gente pode olhar a legenda, mas isso aqui demora demais para fazer. Mas essa é a legenda corrigida e eu
eu devo achar agora Django, né? O Django, olha lá, tá lá, ó. Aquele lugar que eu fui lá, Django, SQL Alchemy, enfim. Então, perfeito. Ele corrigiu a legenda, vamos ver se ela tá com 1900 linhas. Faltando uma linha, mas eu acho que a minha devia estar com uma a mais, né? Talvez. Não sei. Beleza. Então, aparentemente, tá tudo certo. Eu vou ter que assistir o vídeo agora e ver se tá tudo batendo. Vamos lá no Gemini, ver o que ele arrumou. O Gemini parou esperando. Eu esqueci de fazer isso aqui. Você pode dar um Shift Tab e aceitar as edições para ele já ir fazendo tudo que ele tem que fazer aqui. Agora eu vou esperar o Gemini terminar pra gente comparar o resultado do Gemini aqui. Olha, o Gemini também foi extremamente rápido aqui, tá? Depois que eu cliquei ali, foi, sei lá, uns 30 segundos, ele acabou isso aqui. Perfeito. Agora, vamos olhar o relatório que ele me deu final ali. E eu saí de novo da minha câmera, gente. Desculpa. Vamos olhar o relatório dele de novo aqui e ver o que ele fez, né? Então, no Gemini, vou entrar no Neovin e vou dar um Gemini Log. Gemini Log. Deixa eu salvar aqui pra eu ver. O Gemini, ele é bem verboso no que ele fala. Tô acostumado com isso porque eu uso bastante pra ele fazer esse tipo de coisa aqui. E ele costuma, você fala pra ele, oi, ele te escreve um poema inteiro do porquê que o, sei lá, o céu é azul e o mar tá, sei lá, bonito hoje. Então, ele é bem verboso. Mas vamos lá, o relatório de correção de legenda do log. Este relatório detalha correções aplicadas ao arquivo, que foi gerado automaticamente pela IA Whisper. O foco principal foi a correção de termos técnicos de programação e comandos específicos do editor Neovin, que foram frequentemente mal interpretados. Transcrição automática. Eu tô pulando aqui porque eu não tô vendo o que é pela transcrição mal automática. Resumo das alterações. A revisão focou em corrigir imprecisões técnicas, preservando o máximo possível do estilo e a estrutura original da fala. As principais categorias de erros foram nomes de ferramentas e bibliotecas. A IA teve dificuldade em transcrever corretamente nomes de tecnologias. Comandos do Neovin e Vim. Comandos específicos, especialmente combinações de teclas, foram frequentemente transcritos de forma literal ou incorreta. Termo em inglês e jargões. Termos técnicos em inglês foram, por vezes, aportuguesados ou confundidos com palavras de sonoridade semelhante. Erros de contexto. Em alguns momentos, a falta de compreensão do contexto técnico levou à transcrição totalmente sem sentido, né? Detalhamento das correções. O detalhamento das correções a seguir uma lista de principais correções realizadas com foco nas palavras que o Whisper mais erra em um contexto técnico. Aqui, eu acho que ele tá me mostrando... os blocos, né? A sequência da legenda SRT. Então, ele tá me mostrando aqui o que foi a sequência. Aí ele me fala, me ouvir, Neovin, e eu vim, né? E eu vim. Virou Neovin e eu vim. Né? E aí a correção foi Neovin. Ok, 19. Django, Celery, SQL Alchemy, Fast API, VI, VS Code. Eu não tinha isso aqui lá, mas ele pode ter corrigido e não colocado no relatório, né? Lá no Codex. Mas olha lá, o JSON. Então, JSON também, ele corrigiu aqui, né? Aqui também tem alguma coisa pro lado de cá, porque ele escreve em tabela, né? Tá escrevendo em tabela. Aqui no caso, o que foi? Isso aqui... Gostei disso aqui, ó. Comandos e conceitos do Neovin, /vim, text object, texto e objeto. Termo original, ok. E aqui tá falando o que ele corrigiu, beleza. Interessante, né? Aqui vai muito pro lado de lá, mas beleza. Isso aqui, gostei também. O Whisper demonstra ser uma ferramenta poderosa, mas apresenta as seguintes falhas. Ele também me dá quais as falhas que o Whisper tem, né? Por conta daquele trecho lá no meu prompt. Então, assim, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui nesse momento, ambos fizeram um excelente trabalho, tá? Deixa eu ir só no terminal, conferir, ó. Nesse caso aqui, eu tô com a Fixer tá lá, o log tá lá, o MD tá lá. No caso do Codex, vou lá no terminal também, beleza? Tá tudo lá. A mesma coisa. Você percebe que as duas IA têm um comportamento quase que idêntico, né? No caso, a única diferença é o jeito que elas respondem, né? E aí, como eu te falei, o Gemini tende a falar muito aqui no caso, mas nesse caso em específico ele tá preciso, ele tá falando o que precisa ser dito ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou assistir esse vídeo que tem 30 minutos, eu vou gastar 1 hora pra ver esse vídeo, com os dois, então eu vou ver com uma legenda e depois com a outra, e eu vou te falar se eu vi alguma diferença nelas, tá? Mas lembra disso, isso aqui que eu tô te mostrando é um template que você tá vendo eu aplicar em duas IAs diferentes e o comportamento ser praticamente o mesmo. Por quê? Porque o prompt tá correto. Quando você faz um prompt bom, em MD, daquele jeito, eu posso fechar isso aqui e mandar o Codex ler esse log, que ele vai voltar nesse contexto que ele tava aqui. Você pode aplicar isso aqui para qualquer coisa que você for fazer, conforme eu te falei, tá? Eu vou assistir esse vídeo e já finalizo esse vídeo junto com você, te falando o que aconteceu aqui, qual que eu gostei mais ou não, né? Vamos ver. Pessoal, eu juro que eu ia voltar e ia te falar assim, ó, esse ficou melhor, ou esse outro ficou melhor. Mas não tem jeito. Porque o que acontece?
Em alguns lugares, o Codex pegou algumas coisas estranhas. Por exemplo, aqui nesse caso específico, ele colocou... Eu tô fazendo um diff dos dois arquivos aqui, tá? De legenda. Então aqui nesse local, ele pegou, por exemplo, na linha 34, me ouvir. Eu falei o que o Gemini tá falando no lado de cá, me ouvir. E ele tá falando me ouvir. Ok. Então, seguindo pra baixo, você vai ver... Aí eu pensei que o Gemini ia ficar melhor, como sempre, né? Aqui é uma diferença de letra maiúscula e minúscula, então é irrelevante. Vamos ver mais pra baixo, ó. Tem alguns lugares, lá em cima você viu que o Codex estava pior. Aqui, o Gemini tá pior. Nesse caso, ó, eu falei, minúsculo não, ele vai pular palavra por palavra ali. Ok, foi isso que eu falei. Então, o Codex tá certo aqui. O Gemini, minúsculo não, ele vai pular palavra por pular ali. Eu não entendi o porquê que ele fez isso, mas tá vendo? Aqui, nesse caso... O Codex já tá melhor. Ok, aqui, ó, mais uma diferença de letra maiúscula e minúscula. Aqui, ó, neste caso aqui, o Codex tá mais certo porque ele manteve o que eu falei. Só que isso aqui eu não vou considerar porque eu acho que o Gemini tentou corrigir. Eu acho que ele achou que essa repetição de B ou B, eu realmente falei assim, porque eu não tenho script, né? Eu falo o que vem na cabeça, então às vezes sai duas vezes a mesma coisa. Eu realmente falei o que o Codex tá falando aqui. Aqui neste outro caso aqui, a mesma coisa. Eu não vou passar na legenda inteira pra você. Mas aqui, ó, nesse caso, ó, o cyan... Aqui, ó, eu tava falando da cor cian em inglês mesmo. Então, o Gemini tá certo aqui. E o Codex escreveu cian aqui, não sei porquê, é um estranho. Outra coisa, aqui o Codex, ó, eu falei novin, ele falou o Codex Duni por algum motivo, não sei porquê, entendeu? Não vou passar na legenda inteira, mas você entendeu. Cada hora um erra em algum lugar. Então, assim, são erros pequenos, não vai fazer tanta diferença. Assim, ó, nesse caso aqui, ó, Delmark, eu tava falando de Delmarks mesmo, dentro do... Aqui o Gemini tá mais certo nesse caso aqui, mas você percebeu, não existe um ganhador neste caso aqui, porque os dois erram em lugares diferentes, em coisas diferentes. Mas você percebeu que ambos, os dois, fizeram o que eu pedi pra eles fazerem aqui. Os dois conseguiram chegar no meu objetivo final e eu assisti a esse vídeo aqui, né? Eu não assisti tudo, 1 hora assistindo esse vídeo, mas eu assisti uns 8 minutos do vídeo do Codex, depois eu peguei daquela parte e comecei assistindo o Gemini e fui até uns, sei lá, uns 15, 20 minutos mais ou menos. Então eu assisti, tá fluida, as legendas, pontuação, enfim, o que eu pedi pra eles fazerem deu certo. Então você viu aqui o que eu fiz. Eu escrevi no Substack esse prompt que eu coloquei aqui só para você ter uma base do que eu utilizei aqui, o que eu fiz. Eu vou deixar o link para você caso você queira ver isso aí, beleza? Mas não temos nenhum vencedor, ao meu ver, neste processo aqui. Posso ir testando outras coisas aqui. Se você quiser, fala aí nos comentários o que eu testo aqui, que eu ponho os dois para brigar aqui. A gente pode ficar fazendo vídeo dessa batalha aqui eternamente, se você quiser, beleza? Então eu vou deixar esse vídeo aqui assim e beijo. Me liga. Tchau, tchau.